Olá, galerinha do sétimo ano, tudo bom? Nesta nossa aula, iniciaremos o conteúdo do módulo 7. Quem estiver com o módulo, a partir da página 173, iremos até a página 183. Falaremos um pouco sobre os povos da região da Mesoamérica. É um conteúdo que vocês já viram no sexto ano. Mas antes, faremos uma breve introdução sobre a conquista da América. Então, bora lá para a nossa aula, galerinha. Bem, antes de falarmos desses três povos da região da Mesoamérica, vamos falar um pouquinho do expansionismo espanhol. Na aula anterior, falamos das navegações, da pioneira nas grandes navegações, que foi Portugal, não é isso? Portugal queria chegar à região do Oriente, mas precisava traçar uma nova rota. No caso da Espanha, esse interesse veio a partir de uma aliança, né, de uma negociação com o estudioso Cristóvão Colombo. Então, vocês podem ver aqui nessa imagem as viagens de Cristóvão Colombo ao continente americano. A primeira viagem, essa linha laranja, a segunda viagem, a linha verde, terceira, a linha azul, né, a rota da linha azul, e a quarta e sua última viagem é a linha vermelha, né? Saindo do porto de Palos, ele iniciou a sua primeira viagem. Bem, como eu disse a vocês, enquanto Portugal estava avançando pela costa africana, né, eles estavam contornando a África, a Espanha ela também se preparava para a sua aventura oceânica. E o esforço da Espanha para atingir as Índias por mar começou com o financiamento do projeto de Cristóvão Colombo. Então, Colombo ele queria chegar às Índias pelo Ocidente, certo? Buscando uma outra rota diferente da rota portuguesa que ia contornar toda a África, né? Contornou toda a África para chegar ao Oriente. Já Colombo, ele queria chegar às Índias pelo Ocidente. Para isso, Colombo ele considerava que a Terra tivesse um formato esférico. Então, essa ideia era meio vista com desconfiança, porque a igreja não acreditava nesta teoria e era combatida, né, por pessoas que faziam parte da igreja. E Cristóvão Colombo queria provar sua teoria fazendo essa viagem por mar. Bem, e aí, gente, ele não era um espanhol, ele era um italiano, e ele teve muita dificuldade de financiar o seu projeto, até que a Espanha se interessou por financiar o projeto de Cristóvão Colombo. Porém, a Espanha tinha um interesse financeiro, econômico, né, de também explorar novos territórios, por causa daquela política que nós falamos nas aulas anteriores, chamada de mercantilismo, não é? Então, a conquista de novos territórios tinha muito a ver com a política econômica do mercantilismo. E aí, até que, né, a Espanha financia o trabalho de Cristóvão Colombo, e em 3 de agosto de 1492, o navegador ele parte de Palos, aquela imagem que nós vimos no mapa anterior, né? Ele parte lá do porto de Palos com a nau Santa Maria, 2 caravelas, Pinteninha e 90 tripulantes. Primeiro com destino às Ilhas Canárias e lá em setembro de 1492 para o desconhecido. Então, ele ia se aventurar, tá? Ele ia se aventurar, mas com a intenção de provar sua teoria. A teoria de Cristóvão Colombo é que ele conseguiria alcançar as Índias pelo Ocidente. Já a Espanha tinha interesses financeiros, não é isso, galerinha? Tinha interesses de conquistar novos territórios. Então, a viagem de Cristóvão Colombo vai durar ali pouco mais de um mês e em 12 de outubro de 1492, Cristóvão Colombo ele avista a terra, né? E ele vai desembarcar na ilha de Guanani, que é a atual São Salvador, lá no arquipélago de Bahamas, tá? Então, quem tiver interesse, existe também um filme chamado A Conquista da América, que conta essa saga de Cristóvão Colombo, quando ele chega na região que chamamos de Mesoamérica. Bem, lá ele vai poder se aproximar dos primeiros nativos na ilha de Guanani
E esses nativos ele os chama de índios, porque ele tinha acreditado que tinha chegar à região das Índias. Então, ele chamou os nativos da ilha de Guanani de índios, porque tinha certeza que tinha chegado à região das Índias, tá? Bem, na realidade, a frota de Colombo desembarcou numa região das Américas e não nas Índias, como ele pensava. Ele navegou pelo Mar do Caribe, descobriu outras ilhas, tais como a de Cuba e Hispaniola, que é os atuais Haiti, e a República Dominicana. E na Espanha, ele foi recebido como herói, né? Como herói. Colombo comandou outras expedições, como a gente viu lá no mapa, para iniciar o processo de colonização. Lá ele foi chefe de uma administração que não foi muito boa, foi desastrosa, foi ineficiente e foi cruel, né, com os nativos. Como a gente sabe, esses nativos acabavam sendo conquistados com uma certa crueldade. Bem, o governo espanhol ele vai financiar outras expedições, como a gente viu lá nas rotas do mapa. Essas rotas eram para explorar o continente americano, além de patrocinar também a viagem de Fernão de Magalhães, entre 1519 e 1522, que ele circunnavegou. A gente fala da circunnavegação, quando Fernão de Magalhães conseguiu contornar, né, e comprovou finalmente a teoria de Cristóvão Colombo, que a Terra, sim, é esférica. Bem, e aí, galerinha, nós vamos falar de 3 povos habitantes da região da Mesoamérica. Olha só, lá no 6º ano nós falamos também de outros povos, tá? Lembra dos olmecas, zapotecas, mixtecas. Porém, nós vamos destacar 3 culturas que nós também estudamos lá no 6º ano. Maias, astecas e incas. Então, a gente vai retomar e vamos falar também de algumas características, trazendo, né, algumas informações de lá, relembrando o que nós estudamos no 6º ano. Então, vamos lá. E por que eu falei de Cristóvão Colombo, da conquista da região ali da América? Porque, gente, nós vamos entender que o processo de colonização acabou destruindo essas 3 culturas, especialmente os astecas e os incas, tá? Porque quando Colombo chega na região ali da Mesoamérica, né, várias expedições vão explorar outros territórios e esses povos serão conquistados pelos colonizadores espanhóis, tá bom? Por isso que a gente quis destacar um pouco sobre a colonização a partir do trabalho de Cristóvão Colombo, quando ele foi financiado pelos espanhóis. Bem, segundo os historiadores, os maias teriam surgido no século VII a.C., lá na península de Yucatán, como a gente estudou no ano passado, né, na região do México. E eles dominaram regiões onde hoje estão Honduras, Belize, Guatemala. Neste país, destaca-se Tikal, que é o coração da cultura, dessa cultura maia. Então, a gente consegue visualizar aqui no mapa o domínio maia, tá? Vejam que eles estão bem aí, ó, na região da América Central, uma região que liga a América do Norte e a América do Sul. Olha só, então nós temos aqui, ó, áreas ocupadas pelos maias e suas principais cidades-estado, ó. Então, aqui, ó, várias cidades-estados, Tikal, Chichén Itzá, Tulum, são cidades-estado dos maias, do povo maia. Então, é uma região dominada pelos maias aqui, ó, uma parte da região da América Central, tá? Finalzinho aí, pegando aí uma parte da América do Norte e uma parte da América Central. Bem, e aí, eles dominaram as regiões onde hoje estão Honduras, Belize e Guatemala, como a gente já falou, e acabou repetindo essa informação aqui. E aí, com destaque para Tikal. Bem, o período de maior desenvolvimento dessa civilização, eles herdaram elementos da cultura
Olmeca, né? Então, a gente falou dos Olmecas lá no sexto ano, que foi aquela cultura que fazia aquelas estruturas enormes, né, de pedra, cabeças enormes. Então, foi o período de maior desenvolvimento da civilização maia, porque eles vão se misturar com os Olmecas e vão trazer elementos da cultura Olmeca para a cultura maia. E aí foi entre os séculos 3 e o século 9 de nossa era que tudo isso aconteceu. Esse período vai ficar conhecido como o período clássico. Então, olha só, os Olmecas, né, eles surgiram lá por volta do século 3 a.C., surgiram os Olmecas, então eles organizaram os primeiros centros urbanos, né, da Mesoamérica. E eles tinham conhecimento de engenharia, construíram aquedutos com pedras para garantir o fornecimento de água, tá? Eles também tinham técnicas agrícolas bem avançadas, então eles tinham colheita de milho 3 vezes ao ano, eles cultivavam feijão, abóbora, o chile, e todo o excedente agrícola ele era comercializado em regiões vizinhas. Então, veja só, essa cabeça aí é uma cabeça que foi esculpida em basalto pelos Olmecas. Então, foi uma cultura que acabou aí, ó, os maias herdando, né, aprendizagens da cultura Olmeca, né? Então, eles acabaram herdando os elementos dessa cultura. Bem, e como os maias se organizavam na política, né, e socialmente, a sua organização político-social? Então, a cultura era baseada em diversas cidades independentes, cada qual com o seu chefe. Então, era o que nós chamamos de cidades-estado independentes. Cada uma tinha o seu rei, cada um tinha o seu chefe. E lá o chefe era o Alak Uinik. A gente viu isso ano passado também. E ele tinha um poder absoluto. Então, tudo que ele fazia, tá, deveria ser obedecido. Ele tinha, sim, um poder absoluto. O cargo do Alak Uinik era um cargo hereditário, tá? Os maias, eles desenvolveram-se em torno de edifícios cerimoniais. Então, esses edifícios são encontrados em Palenque, em Tikal, Chichen Itzá, Uxmal, Tulum. Então, foi em torno desses edifícios cerimoniais que eles se desenvolveram, certo? Então, essas são algumas das cidades-estado. Então, uma das maiores e mais populosas cidades maias foi Tikal. Ela chegou a ter 40 mil habitantes na cidade, na área urbana. E na cidade eles tinham diversos templos, túmulos, tinham residências nobres, tinha uma grande praça que era um complexo cerimonial. Olha só, vimos essa imagem lá no ano passado, né? Falamos sobre essa organização aí. Então, gente, a estrutura da sociedade. Então, a gente tinha um sistema hierarquizado, né? Quem estava no topo, o chefe, o Alak Uinik, que era governante e intérprete da vontade dos deuses. Então, ele era uma figura aí semidivina, né? Então, ele era um intérprete da vontade dos deuses. Depois, a nobreza, com cargos administrativos, comerciais, religiosos e militares. Depois, vinham as camadas populares, que eram guerreiros, trabalhadores e artesãos, e camponeses, membros do povo. E, por fim, você tinha os escravos, né? Os escravizados. Então, os maias, eles praticavam intensamente a agricultura, especialmente do milho, que era o alimento básico dessas civilizações ameríndias, tanto dos astecas, dos maias, dos incas. Eles tinham o milho como alimento básico deles, tá? Também cultivavam o algodão, o abacate, o feijão, o cacau, que era matéria-prima de uma bebida que era considerada um produto de luxo, tá? E essa bebida feita do cacau só era consumida pela nobreza. Bem, eles também desenvolveram técnicas de plantio em terrenos que o cultivo seria muito difícil, como áreas pantanosas, e câmaras chamadas de chuntuns para armazenar o ramon, que era conhecido entre nós como, para a gente, seria fruta-pão. E sobre o comércio dos maias? Eles construíram uma ampla rede comercial. O comércio era feito em praças a céu aberto, nós falamos disso ano passado, mas também existiam mercados. Em Tikal havia um mercado que era um mercado permanente, não era por época, né?
Então, eles dividiam os produtos por setores. Então, tinha um setor, né, de cada produto e isso, em Tikal, esse mercado era permanente. Eles comercializavam sal, conchas, plumas de pássaros tropicais, o jade, o algodão, entre outros, tá? O cacau também era usado como moeda de troca, como nós bem sabemos, né? O cacau era utilizado como moeda de troca e, como eu disse a vocês, a bebida era consumida por membros mais nobres. O desenvolvimento técnico e conhecimento. Então, os mais, eles desenvolveram aspectos avançados da astronomia. Então, eles eram grandes observadores das estrelas, eles construíram templos sagrados para comemorar acontecimentos astronômicos, como os solstícios e os equinócios. Sobre o calendário, eles, por meio da observação dos astros, eles conseguiram desenvolver calendários avançados. Então, por exemplo, a gente viu ano passado, né, que muitas culturas tinham desenvolvido calendários e os mais, eles desenvolveram um calendário igual que tinha um ciclo de 260 dias e o calendário solar com 365 dias. Olha só, gente, que interessante, não é? Um calendário que tinha a mesma quantidade de dias que o nosso. Então, aqui nós temos um observatório astronômico, certo? Que era usado aí para contemplar o céu. Então, os maias também desenvolveram uma escrita hieroglífica, eles elaboraram também um sistema de numeração, já conheciam a noção do número zero. A dominação colonial foi imposta pelos espanhóis a partir do século XVI. Com a ajuda da Igreja Católica, né, a ajuda da Igreja destruiu boa parte dos documentos da escrita maia, infelizmente, tá? Então, quando os espanhóis dominam a região, boa parte dos documentos maias são destruídos, porque para a Igreja Católica esses documentos eram, né, considerados pagãos. Bem, e qual o motivo, qual a razão da decadência da civilização maia? Então, o que se sabe é que a partir do século XI, as cidades-estado maias, elas foram abandonadas e essa civilização acabou enfraquecendo. As razões do declínio da cultura maia continuam sendo um mistério para os pesquisadores. Então, eles elaboraram algumas hipóteses, né, do que teria acontecido. Então, para alguns pesquisadores, poderiam ter ocorrido guerras entre as cidades, né, que eles viviam em cidades-estados independentes, disputas internas pelo poder político, poderia ter sido revoltas sociais, poderia ter sido por causa da invasão de outros povos, ou até mesmo o esgotamento do solo e uma seca prolongada, tá? Então, não existe uma razão certa, existe assim o que se sabe de hipóteses, né, que teriam acontecido aí a decadência e o declínio da civilização maia. O próximo povo que nós também trabalhamos no conteúdo do sexto ano foi os astecas, que eles eram conhecidos como mexicas, né? Porém, os pesquisadores que foram na região acabaram adotando anteriormente o nome asteca, que ficou conhecidos como astecas, mas o nome original dos nativos desses ameríndios era mexicas, tá? O líder dos mexicas ou astecas era Tenoch. E aí eles estavam fugindo de seus inimigos e acabaram chegando ao Vale do México e ali eles foram levados para uma pequena ilha no lago Texcoco. E lá eles encontraram algo que eles julgaram ser um sinal divino, quando eles encontraram uma águia segurando uma serpente em seu bico. Essa águia simbolizava os mexicas, ao passo que a serpente representava os inimigos, que eram os toltecas e maias. Então, para os astecas, os maias eram um povo inimigo, né, deles, né? Toltecas e os maias eram inimigos dos astecas. Bem, e ali, em 1325, nessa região ali do Lago Texcoco, eles construíram um centro cerimonial nomeado de Tenochtitlan, e lá tornou-se a capital dos mexicas, né, dos astecas, e a futura capital do Império Azteca. Então, você encontra aqui, ó, a localização dos astecas. Olha só, você tem aqui os maias, nessa linha aqui, ó,
E nessa região aqui nós encontramos o povo asteca. Então, veja aqui a localização da capital deles, tá? Bem, a cidade asteca era dividida em 4 setores principais, conhecidos como caupulis. Cada caupuli era governado por um conselho de chefes, que eram responsáveis pela organização do trabalho agrícola, pela arrecadação de impostos e por cultos religiosos. A capital asteca chegou a ter entre 80 e 100 mil domicílios e possivelmente entre 300 e 500 mil habitantes. É muita gente, não é? Com o aumento da população, eles tiveram necessidade de abastecer a cidade com água doce, o que levou Montezuma, que era o imperador asteca da época, a construir o primeiro aqueduto da cidade. Então, aqui vocês têm, gente, um mapa da cidade, né? O mapa da cidade de Tenochtitlan, que foi publicado em 1524, lá em Nuremberg, na Alemanha. Então, veja que eles tinham, sim, uma cidade estruturada e preocuparam-se em construir os aquedutos para que levasse água para a população, né? Montezuma conseguiu construir aquedutos para levar água para a população. E a organização asteca? Os astecas, eles organizaram o império submetendo os povos vizinhos. Então, por meio de guerras, eles obrigavam os povos vizinhos a pagar impostos. Como estava organizada essa sociedade? Você tinha os militares, que eram responsáveis por essas conquistas, e eles representavam a classe dominante, tendo à frente deles o imperador. O imperador, óbvio, que está acima, né, uma autoridade suprema, e ele era considerado uma divindade. Então, você tinha o imperador, você tinha os militares, depois você tinha os funcionários públicos, que desempenhavam funções civis, e tinha os sacerdotes, que eram responsáveis pelo culto aos vários deuses. Eles formavam a nobreza asteca. Aí você tinha os negociantes, que atuavam no comércio, artesãos e o povo, que era formado especialmente por cidadãos livres, e por fim você tinha os escravizados. Os astecas, eles incorporaram à sua religião vários deuses de povos conquistados. Então, se ele conquistava um determinado povo, ele trazia a religião daquele povo para a cultura deles. Os mais importantes eram o colibri azul, deus do sol do meio-dia. Bem, sobre a educação, galerinha. Na educação asteca, eles visavam especialmente formar sacerdotes. E esses sacerdotes, eles tinham 2 funções, né? De médicos e, ao mesmo tempo, eram curandeiros. Os filhos da nobreza, eles eram educados para compor o quadro dos chefes militares. Então, os filhos da nobreza se preocupava com a atividade militar. Os pobres, eles recebiam treinamento militar e eles aprendiam a obedecer, a usar armas de guerra e a cuidar da limpeza dos templos e também da alimentação dos guerreiros no campo de batalha. Então, os pobres, além de ter o treinamento militar, eles também, né, cuidavam da atividade de limpeza e alimentavam os guerreiros no campo de batalha. As cidades, elas também funcionavam como grandes centros de troca. Nos mercados eram vendidos produtos agrícolas, carne, vestimentas e utensílios em geral. A moeda dos astecas era a semente de cacau, cujo produto chocolate ele era muito valorizado e era considerada a bebida dos deuses. Então, nós já falamos sobre isso relacionando aos maias, né? Isso na cultura anterior. Bem, lá o cacau chamava-se cacauate, água de cacau, ou chocolate, água amarga. A bebida ela só circulava entre os nobres e ela era adoçada com mel e especiarias. Então, os astecas eles também apresentavam conhecimento nos campos da astronomia e da matemática. Eles possuíam um sistema de escrita, chegaram a produzir livros sagrados. No entanto, grande parte do conhecimento do povo asteca se perdeu por causa da conquista dos espanhóis. Então, quando os espanhóis chegaram à América, destruíram, né, a cultura dos astecas, derreteram objetos de artes que eram feitos com metais preciosos, tudo para mandar para a Espanha. E para finalizar, vamos falar sobre os incas também. Os incas, eles ocuparam regiões hoje onde se encontra o Peru,
a Colômbia, o Equador, a Bolívia, parte do Chile e da Argentina. Então, era um gigantesco império. Vejam aqui, ó, a ocupação do povo inca, não é? Então, é uma região extensa, uma região grande. Estudiosos acreditam que os incas, eles fundaram a capital do seu futuro império em Cusco, no Peru, lá por volta do século XII e século XIII. O termo inca designa um imperador que era adorado como filho do sol. Sobre a organização social e econômica dos incas, a sociedade incaica, ela também era uma sociedade hierarquizada, como nós vimos. O imperador era fundamental nos campos político e religioso, era considerado uma figura semidivina. Depois nós tínhamos a nobreza, que era composta por familiares do imperador, militares e sacerdotes. Os sacerdotes eram mediadores entre os humanos e os deuses, faziam previsões, rituais e oferendas. E também você vai encontrar os incas fazendo sacrifícios humanos, tá? Inclusive, crianças eram sacrificadas. Nós vamos compartilhar com vocês um documentáriozinho que fala sobre isso. A nobreza local era formada pelos curacas. Os curacas eram chefes dos ailus. Os ailus, como nós vimos no ano passado, eram aquelas comunidades camponesas formadas por um conjunto de famílias. Camponeses e artesãos, o grupo popular, que além do trabalho para o seu sustento, eles tinham por obrigação o pagamento da mita. O que era a mita? A mita era um trabalho obrigatório para o Estado. Então, eles tinham a obrigação de trabalhar para o Estado, né, num período das suas atividades laborais. Os incas, eles construíram terraços para o cultivo nas encostas das montanhas. Nós falamos sobre isso também no ano passado. Lembram lá, galerinha? Eles eram feitos com paredes de pedra e esses canteiros acabavam sendo adubados por excremento, fezes das aves marinhas, e as plantações acabavam sendo irrigadas com as águas do alto das montanhas. Então, vejam aí na imagem, a gente mostrou isso ano passado, né? Essas encostas, todas elas eram aproveitadas para o cultivo. Então, aí são ruínas da cidade de Machu Picchu, que atestam a utilização, né, dos terraços. Quais os produtos que eles cultivavam? Então, a batata, o milho, que nós falamos que era a base do alimento desse povo, né, desses três povos, e ele era considerado um alimento sagrado tanto para os maias como os astecas. Também se dedicavam à criação das lhamas, das alpacas e vicunhas. Por quê? Porque elas forneciam a lã, a carne e o leite. Então, além de trabalhar em suas terras, eles eram obrigados a trabalhar nas terras do imperador e nas terras dos sacerdotes. E nas obras públicas. Então, eles construíam canais de irrigação, aquedutos, construíam estradas e também o povo era obrigado a servir no exército. Esse trabalho obrigatório, denominado mita, mais tarde acabou sendo adotado pelos espanhóis em larga escala. Então, quando os espanhóis conquistaram essa região, eles também acabaram utilizando dessa atividade o trabalho obrigatório, a mita. Diariamente, os sacerdotes da sociedade inca faziam culto ao sol e a seu filho. O imperador tinha o título de Sapa Inca. Quando o sol estava a pino, né, eles faziam esse culto. E eles faziam esse culto no momento em que o sol não estava projetando nenhuma sombra, né? Então, era o momento do sol a pino e eles faziam esse culto. Bem, e eles também tinham conhecimento astronômico, valorizavam uma celebração anual dos solstícios de inverno e quando o sol ficava mais distante da Terra, né? Nesse período aí, era o período quando o sol ficava mais distante da Terra. Então, atualmente, essa cerimônia é conhecida como a Festa do Sol e acontece todos os anos na mesma época, que é uma celebração marcada por como afirmação dos valores dos nativos, né? Uma prova da resistência contra a conquista espanhola. Então, a conquista da América contou com a violência bélica, então a conquista dessa região foi utilizada
cavalos, espadas, canhões. Temos também a violência cultural, porque foi feita a imposição dos valores europeus, eles tiveram que deixar a sua cultura, a sua religião, tá? Os nativos perderam seus valores culturais e ainda com o imaginário popular. Assim mesmo com as vantagens do relevo natural, décadas de resistência, eles lutaram muito contra os espanhóis. O Império Inca chega ao fim no ano de 1572, com a prisão e a decapitação de Tupac Amaru na Praça Central de Cusco. Então, esse foi o fim da cultura inca. Então, gente, vejam que são culturas que têm características bem semelhantes, né, quanto à sua organização, e, ao mesmo tempo, foram culturas que sofreram o mesmo impacto da conquista dos espanhóis. Então, é isso, galerinha. Agradeço a participação de vocês, um forte abraço, vamos agora para as atividades e bons estudos para todos. Um abraço.